nesse processo eleitoral, recebeu 1.307 votos, uma das votações mais expressivas históricas, inclusive aqui da cidade de Timbó, 1.307 votos. Clauder Geik está aqui com a gente nesse momento e a gente vai cumprimentá-lo então. Clauder, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação do Repórter Cultura. Um bom dia. Bom dia, Odaí. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Cultura. E também aproveitando já dar os parabéns para nossos mestres, professoras aqui da nossa cidade de Timbó. Muito bem, hoje dia do professor, nada melhor do que homenagear essas pessoas que historicamente fazem tanto e fizeram tanto aí pela nossa sociedade, continuam fazendo, né? Apesar dos pesares em algumas situações, mas a maioria dos nossos professores é muito engajado realmente na questão da educação. Vamos lá, Clauder, vamos falar um pouco dessa histórica campanha do PL aqui na cidade de Timbó e especificamente da sua campanha, que arrebanhou aí 1.307 votos, uma votação histórica, uma das maiores aqui da cidade de Timbó, mas certamente para quem conhece o Clauder, que já foi candidato a vice-prefeito, né, na última eleição, juntamente com o Jean Schitz, também pelo PL, né, na época aqui, mas a história do Clauder na política não é de hoje, não são, como ele falava aqui nos bastidores para a gente, não é desses 45 dias. Clauder, desde quando você está envolvido com a política timboense? Odaí, é interessante, a gente precisa sempre partir do início de todo um trabalho que a gente foi fazendo na comunidade. Eu sou diácono formado pela Igreja Luterana, sou ministro religioso. Desde 97 eu venho atuando nesse trabalho, principalmente ali no centro. Trabalho com crianças, jovens, adultos, senhoras, mulheres da comunidade e também um grupo de idosos. Então esse trabalho eu venho desenvolvendo desde então, né? Então um trabalho bem próximo das pessoas. E esse trabalho com a política referente, né, todo esse envolvimento na política começou lá em 2020, exatamente lá na época bem atípica, pandemia. Então a gente conversando, primeiramente me filiei ao partido e depois então surgiu essa possibilidade de eu concorrer juntamente com o Jean Schitz pelo PL Chapa Pura. Então vamos dizer assim, o trabalho mesmo começou na política de lá então. Então eu digo assim, já nasceu ser política, já pensou em ser político? Eu falei, não, isso tudo foi acontecendo, tudo na minha vida ela vai acontecendo. E eu sempre vejo como uma missão, então não vejo a política de uma maneira diferente, vejo ela realmente como uma missão. E como é que foi essa campanha, Clauder? Foi uma campanha diferente, né? A gente veio aí de uma questão de polarização entre o PT e o PL em duas eleições, na primeira em que o Jair Bolsonaro venceu e depois na segunda em que o Lula acabou vencendo a eleição, enfim, mas essa questão aí do PL, dessa onda do PL, né, muita gente fala de onda PL, mas se a gente for falar já não é mais onda, né, porque já começou lá atrás com a primeira eleição, com a eleição do Jair Bolsonaro e veio, né, e o Jair Bolsonaro mesmo inelegível, ele tem muita força política e o Jorginho Melo aqui também tinha o objetivo de fazer 100 prefeitos aqui no estado de Santa Catarina, acabou elegendo 90 e eu não diria que é uma onda PL, mas é uma onda mais conservadora, né? Porque o PL em si, ele na sua origem, lá, sempre comento por aqui também, na sua origem, lá o PL, ele não é um partido conservador, enfim, né? Ele acabou sendo, se transformando por conta da vinda de Jair Bolsonaro e também de outros nomes, né, da política mais conservadora, mais à direita no cenário nacional, vindo para o PL com a vinda de Jair Bolsonaro. Mas essa campanha, como é que você avalia essa campanha do PL, não só aqui na nossa cidade, mas na nossa região e no estado e no país como um todo? Eu digo para todos que nos perguntam se isso de fato teve uma influência, eu digo que sim. Com certeza esse movimento ele começou lá então nessa candidatura do próprio nosso presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente hoje, né?
que fez com que as pessoas se despertassem. Eu sempre digo assim, eu me despertei para a política, né? Eu despertei pelo fato da gente, até então, não tinha esse interesse, né? A gente acompanhava, mas não era algo tão profundo como hoje é feito, né? Essa questão aí do conservadorismo, dessa questão da liberdade, né? Dessa questão ali da direita em si, né? E isso foi me motivando, né? Esse ser cristão, né? Esse ser que ele trouxe muito forte algumas pautas, né? Deus, pátria e família, muito forte, né? Justo. Esse tripé aí. Justamente. Então, isso, de certa maneira, fez com que a gente também pudesse, poxa, isso, família, pátria, liberdade, né? E por que não? Ser mais um que envolvesse nessa questão também. E agora, na eleição municipal, com certeza, foi um dos fatores, porque muitas pessoas, quando a gente fazia visitas domiciliares, assim, eu já estava com 22 no peito, o pessoal falou, não, pode vir, será bem-vindo. Então, por isso que eu acredito que a onda, sim, esse movimento, desde lá, ainda fez diferença, sim, aqui na eleição municipal. Muitas vezes nem queria saber as suas propostas, né? É do 22, será bem-vindo e conte com o meu apoio, conte com o meu voto. Então, por isso que eu acredito sim, né? Claro, né? A gente não pode ser só a onda 22, né? A gente tem que ver todo um trabalho que também a gente foi desenvolvendo, né? Até porque tinha muitos candidatos do PL também, né? Que também chegavam com 22 no peito e não tiveram a votação expressiva que você teve. Então, tem algo mais aí. Justamente. Então, o pessoal também hoje, estávamos falando antes nos bastidores aqui, as pessoas agora estão buscando mais. Não estão mais simplesmente só votando, como eu falei antes, na onda 22, né? Mas elas querem ouvir as propostas. Elas também, além de ouvir as propostas, elas têm que perceber que você é uma pessoa confiável, que possam depositar em ti toda essa confiança, buscando, né, que você possa ser um intermediário, que você possa ser um elo de ligação delas também com o executivo, né, para que as suas demandas também sejam atendidas. Então, acho que acredito muito na questão do relacionamento, esse relacionamento direto com as pessoas, que possibilita elas ter essa confiança para que eu, Cláudio, fosse o representante delas também na Câmara de Vereadores. E o PL tendo um excelente desempenho aqui na cidade, além, claro, de eleger o Flávio Bussi e o Rangel Dário Bonatti, também conseguiu eleger 4 vereadores, né? Foi uma votação expressiva que o grupo de vereadores do PL, de candidatos a vereador do PL, acabou fazendo, conseguindo eleger 4 vereadores. E lembrando, né, que essa votação, por exemplo, expressiva que o Flávio Ribeiro conseguiram aí acima de 1.000 votos, vocês estavam concorrendo com mais 117 candidatos a vereador. Exatamente. Então, a gente ficou surpreso com essa votação expressiva, principalmente o Cláudio, né? A gente vem fazendo um trabalho já há mais tempo, como eu falei antes também, desde da eleição de 2020 a gente não parou. A gente continuou fazendo um trabalho forte, intenso, conhecendo de perto os deputados da LESC, fomos fazer uma visita em Brasília, participando de bastante eventos na cidade, e tudo isso tem feito um diferencial, porque os candidatos do PL de fato eram muito bons. Então nós tínhamos dentro da nossa própria casa, como se diz, né, bons adversários, né, boas pessoas preparadas para também assumir. Então a gente realmente tinha que fazer um plus, né, tinha que fazer algo a mais para que a gente pudesse convencer. E a gente via essa dificuldade, todos diziam na cidade, olha, para chegar a 1.000 votos é algo muito difícil. Até pela bonita nominata, bons nomes que tinha nos 119 candidatos, né? Então, era bastante pessoas boas, preparadas para estar também ocupando uma dessas vagas, né? Então, o trabalho se tornou difícil. Mas, graças a Deus, né, com o apoio das pessoas que acreditaram no nosso trabalho, a gente conseguiu chegar numa votação tão expressiva, né? Pois quando a gente fala aí dessa bandeira, né, desses princípios, já não está falando de uma proposta rasa, né? Quando a gente fala de Deus, pátria e família, de certa forma também traz uma grande responsabilidade para quem defende essa bandeira, porque é fácil com esse baita telhado, né? Daqui a pouco você ser visado também pelos adversários políticos e pela comunidade que você falou, a comunidade está muito atenta. Se você defende essas bandeiras, qualquer escorregão ali na frente também pode ser visado.
Justamente, Odaí, o que eu também trouxe, né, muito claro, dentro das propostas foi justamente muitas coisas vinculadas à família, né? Eu sou um defensor ali do trabalho da Sociedade Caça e Tiro, participo ativamente em todos os grupos, porque lá eu vejo o pequeno, a criança até o idoso participando. Isso tudo, de certa maneira, me atraiu, né? Por que que esse trabalho precisa ser mantido? Esse trabalho precisa continuar, porque a família se reúne, né? Então eu coloco sempre essa questão muito forte. Então tudo aonde estiver relacionado à família, eu vou ser um grande defensor, vou estar ali muito próximo e defendendo isso para que isso realmente, porque a maior instituição é a família, né? Se a família vai bem, tudo é uma consequência, né? Tudo vai bem, né? Cláudio, agora vamos falar de projetos, né, do Cláudio junto à Câmara de Vereadores, enfim, como é que você vai procurar atuar? A gente tem uma cultura na nossa comunidade, na nossa sociedade de maneira geral, de que o vereador ele acaba atuando muitas vezes como secretário de obras, fica olhando onde tem buraco, onde tem alguma situação e fica fazendo indicações como se fosse secretário de obras. É nessa linha de atuação que o Cláudio vai ter junto à Câmara de Vereadores ou, enfim, como é que você pensa em atuar? Eu sempre coloco assim, ó, a função de um vereador, sim, é fiscalizar, é acompanhar, mas ele não pode estar só restrito a isso, né? Acho que ser vereador é muito mais, né? Você ir atrás de emenda, de recursos, para que isso também seja trazido para a cidade, para também fiscalizar que isso também seja aplicado naquela situação, né? Naquela parte onde que as pessoas tanto querem, né? Porque eu sempre digo assim, eu quero ser um vereador que vai estar ao lado do cidadão. O que é ao lado do cidadão? Quero acompanhar de perto as suas necessidades, suas demandas. Porque muitas vezes nós, como vereadores, de repente achamos que aquilo lá para aquela região, para aquele bairro seria interessante. Mas a gente acaba deixando de ouvir o cidadão para suas demandas. Às vezes aquilo que tu imagina não é o que ele quer. Então eu tenho certeza de que os meus 4 anos de mandato vai ser um mandato bem próximo das pessoas. Claro, né, diante disso vai aparecer um que vai reclamar ali da Boca de Lobo, da roçada que não foi feita, da estrada que tá ruim, né? Mas a gente quer realmente estar ali para poder também, junto, fazermos uma boa gestão, um bom mandato bem próximo. Então eu sempre digo assim, eu quero me dedicar 100% a ser vereador, né? Quero estar bem presente na vida das pessoas, né? E juntamente com o Flávio, que é o prefeito eleito também pelo PL, aí fica um pouco também mais fácil de dirigir os rumos da cidade quando tem 4 vereadores aí do PL, nós somos em 9 vereadores, temos 9 vereadores na cidade, agora precisa compor com mais algum ali para que o prefeito tenha maioria na Câmara. Apesar, esse também é uma cultura, né? Apesar de que os vereadores, todos eles, independente de partido, deveriam trabalhar em prol dos melhores projetos para a cidade, mas a gente sabe que tem essa situação também. Agora é buscar o apoio de pelo menos mais um vereador ali, para que os projetos do PL, né, aqui na cidade de Timbó também possam prosperar. Com certeza. E acredito nessa nominata de vereadores eleitos. Eu acredito mesmo, conversando já com alguns, tudo que faz bem, o que vai ser um projeto bom para a cidade de Timbó, com certeza vai ser sempre visto com um bom olhar e vai ser com certeza ser aprovado também, né? Acho que o Flávio não vai ter nenhuma dificuldade também de estar podendo fazer isso, porque a gente tem um objetivo esse, né? A gente quer fazer com que as demandas, as necessidades das pessoas sejam realmente contempladas, né? E acredito que os vereadores eleitos vão também estar nessa mesma linha. Então, claro, né, agora é um momento de conversas, um momento de alinhar as coisas também, para que isso seja, de fato, um trabalho que a gente vai conseguir fazer muito bem, né? Você já deu a resposta para essa pergunta lá no começo, mas Cláudio já foi candidato a vice-prefeito aqui da cidade, né, lá em 2020, e também agora conseguiu se eleger vereador. Mas o projeto político do Cláudio, ele vai adiante? Como é que você vê agora, depois dessa eleição a vereador? Olha, Dei, como eu te falei no início, eu vejo tudo como uma missão, né? E acredito que tudo é uma consequência. Eu nunca digo nunca para as coisas, porque tudo é possível.
Se a gente mostra dedicação, mostra empenho, quando está disposto a realmente encarar aquela nova missão, né? E acho que é uma consequência, né? A gente vai trabalhar os 4 anos agora, vamos ver como vai ser, né? Uma coisa é você imaginar, outra coisa é na prática, né? Mas acredito que quero fazer agora esses 4 anos realmente muito, muito forte, muito presente, muito participativo, né? E vamos lá, vamos aguardar que o futuro nos aguarda, né? Muito bem, Cláudio, eu quero agradecer imensamente você ter atendido o nosso convite. Cláudio, que está sendo muito requisitado aí como vereador mais votado aqui na cidade de Timbó, e veio aqui hoje para prestigiar também a audiência da Rádio Cultura de Timbó com essa entrevista. Desejo sucesso aí nesse seu mandato de vereador. Certamente ainda vamos conversar muitas vezes aqui nos microfones da Rádio Cultura. Cláudio, um abraço para você. Um abraço daí, muito obrigado pela oportunidade e sempre estou à disposição aí também. Obrigado. Muito bem, esse foi